Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje estou aqui com duas convidadas ginecobstetras, minhas colegas, a doutora Maria Carolina Mesomo, doutora Franciele Vigo. Obrigada, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser bem legal o nosso papo sobre o nosso ponto de intersecção, que é o universo feminino. Tanto vocês quanto eu, nós trabalhamos muito com a mulher, né? E várias vezes os nossos caminhos se cruzam, porque as mulheres inevitavelmente, invariavelmente, passam por impasses e normalmente nós estamos em posição, então, de ajudá-las a conduzir as coisas da melhor forma possível. E é basicamente disso que a gente vai falar aqui, mais algumas outras informações de cunho prático. Mas, para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, brevemente, enfim, falassem um pouquinho de vocês para o pessoal também conhecer vocês. Se vocês precisarem se comunicar direto com as pacientes, naquela câmera ali, fiquem à vontade. Não sei quem começa. Começo. Então, eu sou a Franciele Vigo, eu sou ginecologista, sou especialista em reprodução humana e basicamente é o que eu faço atualmente da vida, né? Atualmente eu tento ajudar mulheres que buscam a gravidez e por uma razão ou outra não conseguem, ou justamente o que você comentou é o planejamento da maternidade, que a gente anda vendo de uma forma cada vez maior e tenho certeza que será cada vez maior esse movimento. É o novo normal, né? E a gente tem uma briga, né? Porque eu digo que biologicamente nós fomos feitas para engravidar igual as nossas bisas, né? 18 anos a gente estava com a prole completa. Só que, socialmente, as mulheres começam a falar em gravidez com uns 40 anos. Então, a gente vai ter que dar um jeito de otimizar isso tudo. E, nesse período que é muito grande, vão entrar, então, todas as questões que tu vai estar lidando com as tuas pacientes no consultório. Exatamente. Então, o que está acontecendo aqui do ponto de vista reprodutivo é que justamente ali naquelas décadas em que a mulher tem um anseio maior de estar com o corpo que ela gostaria, muitas vezes ela já se organizou financeiramente para isso, ela acaba olhando lá no horizonte, então, uma possibilidade de passar por uma mudança corporal em função de uma gestação. Mas hoje a gente vai destrinchar tudo isso. E tu, cara, conta para nós. Eu também sou gineco, fiz a minha residência no Hospital Fêmea, em Porto Alegre. E eu comecei já na época da faculdade, da residência, né, a trabalhar com ecografia, ultrassonografia gineco-obstétrica. E eu já tive consultório também, sabia, né? Tinha consultório, atendia até gestante, no início fazia plantão obstétrico, mas atualmente faço só ultrassonografia mesmo, só ecografia. E tem uma correlação também com essa área, com a área da Fran, por causa da infertilidade, que eu trabalho bastante, tanto com as gestantes, mas também com as que estão tentando gestar, porque os tratamentos mudaram também, né? Foram os diagnósticos de endometriose, acompanhamentos de ovulação. Então, tudo isso é o meu dia a dia hoje. E aí, os dilemas das mulheres, acho que recai sobre todas nós. Com certeza. Assim, a gente vai falar mais dessa parte do planejamento, mas eu gostaria de, pelo menos, perpassar. Eu sei que não é dentro da imagem atual especificamente, porém, uma das preocupações das mulheres em relação à cirurgia plástica é como é que vai ficar a questão de diagnósticos, né? Então, em relação à mama, como que a cirurgia plástica vai impactar? Chega a ser motivo suficiente para atrapalhar um exame diagnóstico? Existem algumas manobras que vocês podem fazer para acabar... Não, na ultrassonografia, na ecografia mamária, que eu não faço, mas o funcionamento da ecografia para enxergar o tecido mamário não afeta. E a mamografia existem as manobras específicas para a mama com prótese. Então, as técnicas em radiologia, elas já fazem essas manobras quando a paciente chega, elas já perguntam se tem ou não prótese, inclui essas manobras no exame delas. Então, se é uma clínica, se o médico que vai laudar, que vai acompanhar, é um médico que tem né, experiência, que sabe, ele vai conseguir ver da mesma maneira lá lesões, então isso não vai interferir, né? E assim, Caro, em relação a ter ou não ter prótese, ter ou não ter feito uma cirurgia na mama, muda a recomendação com qual frequência essas pacientes têm que ser submetidas a exames de imagem, ou é a mesma recomendação para todas? Olha, que eu saiba, acho que é a mesma coisa. A mesma coisa, tudo gira em função de idade e história familiar. Isso aí. Muito bem. E
Falando então da cirurgia plástica atrapalhando a nossa vida ginecológica e obstétrica, ainda pra ti, Caro, eu sei que também tu tem experiência pessoal e tudo mais. Uhum. No caso de uma gestação, uma abdominoplastia no passado pode atrapalhar o desenvolvimento dessa gestação? Esse bebê pode ter alguma consequência negativa desse procedimento prévio? Não, a mulher não precisa se preocupar. Se ela engravidou, por exemplo, não planejou e já fez uma abdominoplastia, não tem problema, não vai causar um crescimento restrito do bebê, não tem nada disso. Pode acontecer mais dor, né? Às vezes elas referem dor. Elas ficam desconfortáveis. Porque tem mais fibrose, tem menos espaço, mas na verdade, o útero vai crescer do mesmo jeito, o bebê vai crescer da mesma maneira, né? Uhum. Então. É mais o desconforto clínico, isso a gente acaba pegando bastante em verdade. plantão, assim. Chega a ocasionar alguma prematuridade, de acontecer o trabalho de parto antes? Não, casos extremos, mas assim, do que que eu já vi na prática, assim, no dia a dia, realmente elas são mais sintomáticas de dor, do desconforto, que acontece, né, no final, né, terceiro trimestre, o desconforto é praticamente geral, né? Então fica um pouco mais desconfortável. Se essa paciente for passar por um procedimento cirúrgico, né, por uma via de parto cesariana, às vezes pode ser um pouquinho mais complicado o procedimento em si. Pela fibrose, então depende muito do caso, mas assim, pode deixar um pouquinho mais complicado isso, né? Esse processo pós-cirúrgico. Mas também não é uma obrigatoriedade que a via de parto seja uma ou outra em função da abdominoplastia. Isso também é importante falar. Entendi. A via de parto sempre indicação obstétrica, né? Aproveitando que tu falou sobre a cesárea. E aí a gente vai estar falando de uma mulher que nunca fez uma abdominoplastia. Por que a gente percebe com uma certa frequência que a barriga muda de configuração? Não necessariamente naquelas pacientes que ganham peso, mas inclusive naquelas que se mantêm com o mesmo peso. Por que a gente percebe com alguma frequência aquele quebra-molas dali, aquele ponto de interrupção ali no baixo ventre? É que fica a fibrose, né, da cicatriz e teve, né, toda a distensão da pele, da barriga, né, até lá 39, 40 semanas. Aí até voltar tudo, vai ter uma certa flacidez, né? Obviamente que tem uma sobrinha de pele. Tem genéticas, né? Tem mulheres privilegiadas que parece que nada passou por lá, né? Nunca viu. Mas na grande maioria das vezes, né, nos réis mortais, a gente acaba tendo essa sobrinha de pele associada à fibrose da cesárea, porque a gente faz o corte de todas as camadas, né? Acaba ficando essa sobrinha. Mas normalmente fica bem, assim, é uma coisa sutil. Sim. E depois, assim, aí quando normalmente a gente orienta prole completa, daí elas buscam a ajuda de um profissional adequado para tal, né? Primeiro, vocês para vocês consertarem. Graças a Deus existe cirurgia plástica. E assim, cara, tu que acaba percebendo mais isso nos teus exames, qual é o impacto da gestação na parede abdominal, na anatomia do abdômen das pacientes, assim? Então a gestação, claro que depende da genética também e do tamanho do bebê, quantidade de líquido, porque quanto maior o volume do que tiver intraútero, maior vai ser a distensão. Não necessariamente o bebê precisa ser grande, né? Desde que haja muito líquido. Se tiver né? Eu tive, a minha gestação, que eu tive uma diastase bem importante, foi porque eu tive, na primeira gestação, ele tinha 13,600 e pouco, e daí tava mais ou menos, meia boca, assim, do resultado final, só depois da gestação. Só que daí no segundo, eu achei que ele ia ser um pouco menor, não sei porquê, né? A gente sempre acha ilusão. que a regressão nasceu com 13,700, e aí ficou pior ainda, e muito líquido, tinha 20 e poucos de líquido, daí... aí quando tem muita distensão e o teu músculo também é muito fraco, então também é isso que a gente está falando de planejamento. Eu estava pensando nessa correlação, o planejamento não só para os teus óvulos, para saber qual é a hora certa, mas o teu planejamento tem que incluir também isso de atividade física, por exemplo, uma coisa, né? Toma vitaminas, faz suplementação, mas eu era super sedentária, né? E aí só trabalhava e tal, e aí quando eu engravidei, eles eram grandes. Eu tive e a genética e tal, e pequena, né, 1,59 m, então não tinha nem para onde ir. E o segundo ficou transverso ainda, por causa do útero septado. Então aí sobrou trabalho para a Adriana, né, que ela conseguiu. Tinha que juntar aquilo lá, porque realmente os músculos se afastam muito. O impacto da gestação, ele depende muito não só de questões do bebê, não só de questões maternas, da gestação, da própria, né? Como também da qualidade da parede abdominal. Qual é a resistência que a gente está oferecendo para aquela distensão, né? Então... É que daí tem as questões controláveis e não controláveis, né? A genética não é controlável, mas a tua parede abdominal, se tu fortalecer um pouco antes,
se ele vai ser grande também, às vezes não é controlável, né? Tu pode desenvolver uma diabetes gestacional inesperada. Exatamente, Exatamente. Então, E é importante, assim, porque muitas vezes a paciente ela tem uma expectativa de que a abdominoplastia vai resolver essa parede abdominal. Porém, se a gente não tiver ali uma musculatura com a qual a gente possa ancorar uma redução da parede abdominal, infelizmente vai ser frustrante, né? Então, e até pode começar depois a novamente criar, ter uma diástase, não pode, Adri? Depois abrir, eu não digo, não pós-operatório. necessariamente a diástase é o afastamento dos músculos, porque ali realmente fica um plastrão, assim, uma... Fica até fibrosa Isso. mesmo. Porém, vai acontecendo um adelgaçamento dessa parede sim. de novo como um todo, né? Não pela separação dos retos, mas aquela espessura vai se perdendo e vai voltando a ceder. Então, se não houver não só uma musculatura suficiente e uma coordenação da parede abdominal, a gente pode vir a perder um pouco dessa continência que a aplicatura proporciona com o passar do tempo. longo A prazo. própria distensão de alça diária, Claro. né, vezes 7 dias, vezes 30, vezes 365, pode acabar fazendo com que o resultado venha a se Sim. perder. O mantra, né? Atividade física e reeducação alimentar vai bem em absolutamente qualquer momento da vida, né? Antes, durante e depois, porque muda desfecho de uma forma muito impactante, né? Pensando numa paciente que é tentante, tentando numa paciente que vai tentar, ou que já engravidou durante a gravidez. A gente fala muito da epigenética, né? O quanto o que a gente está passando agora vai ter interferência no desenvolvimento daquele bebê, né? Então, isso também vai da alimentação, também vai da atividade física. Então, assim, é uma receita que não tem erro. Sempre que tu colocar ela na tua vida, ela vai ter um efeito benéfico. Não, é parte do nosso DNA, não significa que a gente não precisa ir caçar para se alimentar. Isso deixou de ser uma necessidade, essa movimentação, né? Mas, enfim, em todas as áreas a gente acaba vendo isso. Voltando ainda sobre o assunto de mama e prótese, realmente é uma dúvida das pacientes e aqui a gente está em condições, pelo menos, de dar as linhas gerais. Qual é a orientação? O que vocês pensam dentro da mastologia, da ginecologia, em relação à prótese mamária versus possibilidade ou aumento de risco de câncer de mama, Fran? Não existe ainda nenhuma correlação muito direta com isso, né? Porque é multifatorial. A gente tem muitos fatores que podem levar ao desenvolvimento do câncer de mama, mas a prótese não acaba sendo nenhuma preocupação maior. A questão hormonal acaba sendo muito falada, né? E cada vez mais a gente, pelo menos eu vejo isso no consultório de gineco do pouquinho que eu ainda faço, né? O quanto as pessoas buscam sair de métodos contraceptivos hormonais, porque tem muito medo, e isso tem na literatura, né? Comprovação de que pode sim a longo prazo, mas a prótese não, a prótese vejo ela com segurança. Obviamente que os exames têm que ser indicados da forma bem individualizada para que nada passe, mas não vejo isso como um problema. O fato da prótese deixar aquela mama sob observação também pode até ser uma questão protetiva, né? Com certeza, e tem a ressonância também agora, que é um método bem utilizado, né, que é bem completo. Então, não vejo isso como um fator preocupante, Adri. Às vezes a paciente, só complementando isso que a Adri falou, que às vezes a paciente com menos de 40 anos, sem fator de risco, ela só vai fazer uma ecomamária mesmo se ela for fazer a cirurgia pré-operatória, né, e depois de acompanhamento, e aí acaba... E tem muita paciente com câncer de mama, parece que cada vez mais nos últimos anos, assim, jovem, né, amamentando, ou na faixa dos 30 anos, assim, não é tão raro, né? Então... A gente acaba... E a recomendação de ecografia anual começa com 40. E mamografia? Não, as duas com 40. Só se tiver fator de risco, histórico de primeiro grau, né? A mãe com câncer de mama, e começar antes. Começa antes, mas se não, 40 já tem que vai fazer pelo menos a mesma. Eu acho importante a gente desmistificar essas relações que o pessoal faz com o câncer, né? Porque o câncer, como ele é relativamente um terreno desconhecido, a gente acaba atribuindo, né? Os pacientes em geral acabam atribuindo a causas que não necessariamente têm relação. Teve uma época, né, que se falou muito da mamografia, que seria um risco de câncer, que não é para fazer mamografia, e isso já está aprovado por A mais B, né? Que o fator protetor é tão maior do que qualquer
risco potencial que possa trazer, que é encabida, né? Não tem cabimento ter sido questionado isso, né? Mas eu ainda vejo mulheres, não, eu não vou fazer mamografia porque eu sei que isso pode me prejudicar. Não. É óbvio que eu não posso obrigar ninguém, não posso amarrar ela e levar lá na cara, olha só, cara, vai fazer aqui. Mas a pessoa tem que ser informada quanto a isso, né? Então, não existe risco nenhum da mamografia, nenhum, muito pelo contrário. E não tem nada que substitua a mamografia, porque, sim, a ressonância hoje cada vez está mais promissora, assim, só que, na verdade, a gente não pode substituir uma mamografia por uma ecografia, porque se a mama é densa, tem que ser feita a mamografia vai conseguir enxergar melhor. Se a mama for densa, lipossubstituída, se a mama for densa, a ecografia. Então, ela, para cada tipo de mama, tem um método melhor, né? Complementares. Exames complementares. Às vezes precisa fazer um para complementar o outro, isso aí. Mas a gente faz... Nessa tentativa da gente tentar fugirmos de todos e quaisquer riscos, a gente acaba incorrendo. Não existe não correr riscos, né? Então, daqui a pouco tu acredita, enfim, tu consumiu lá o conteúdo da internet. Ou isso aí. Esse que é o problema hoje em dia. A crença da tua família é que a mamografia vai ser uma coisa que vai te causar malefício, e tu incorre, então, no risco de não ter feito o exame que pode vir a te diagnosticar precocemente, né? E isso também dentro da cirurgia plástica, hoje em dia o pessoal fala muito de uma espécie de síndrome em que a prótese causaria sintomas, desencadearia doenças autoimunes e tudo mais. Mas a gente tira dessa equação o quanto aquela paciente se sente cerceada na sua liberdade por não ter o corpo que ela gostaria de ter, né? Então, enfim, quando a gente fala de risco, ele nunca vai ser um cálculo isolado, né? Então, assim, voltando para a parte obstétrica da história. Fran, muitas vezes as pacientes me consultam, elas realmente não sabem se elas vão primeiro fazer a cirurgia comigo ou primeiro ter um filho, tá? E isso não necessariamente é só uma mamoplastia de aumento, mas às vezes é alguma cirurgia de contorno corporal. Claro que a lipoaspiração é um pouco mais tranquilo, porque ela não vai afetar tanto a anatomia, mas muitas vezes até a abdominoplastia. O que tu diria para essa paciente que está em dúvida? Primeira coisa, depende da idade desta mulher, né? A idade vai ser sempre o nosso guia. Por quê? Porque nós, mulheres, embora sejamos infinitas em inúmeros aspectos da nossa vida, do ponto de vista da fertilidade, nós temos prazo de validade. Então, se essa mulher já tiver passado dos 35 anos, eu vou dizer para ela, olha, ou tu engravida primeiro, ou congela os teus óvulos. Porque acima dos 35 anos, a gente começa a ter uma perda muito importante no nosso potencial fértil, não só na quantidade de óvulos que nós produzimos, mas na qualidade deles. Então, a idade vai basear absolutamente todas as nossas condutas e decisões a respeito de qualquer decisão que a mulher vai tomar. Porque eu posso dar remédio para estimular, fazer ela ovular mais, mas eu não tenho remédio para fazer aparecer óvulos que já não existem mais. Nós nascemos com uma reserva e a gente só joga fora. Mas eu usei pílula, mas eu usei DIU. Nada, absolutamente nada trava este processo. Eu posso acelerar. Tabagismo, alguma cirurgia de ovário, uma quimioterapia, uma radioterapia. Eu posso acelerar a perda, mas nunca diminuir esse ritmo. Então, a primeira coisa é a idade. Se é uma paciente extremamente jovem, onde eu tenho um intervalo de tempo em que ela vai ficar muito tempo sem gestar, então vai buscar teu objetivo, vai ser feliz, né? Tem o corpo que tu deseja, se sinta bem. Agora, se a gente já está numa idade mais para os 40, aí eu acho que a gente tem que começar a pensar na preservação da fertilidade, e aí ela vai poder escolher ser mãe na hora que ela bem entender. De repente, ela, não, agora eu quero me sentir bem porque eu vou viajar, eu tenho um planejamento eu não sei, a gente tem tantas mulheres com projetos tão distintos, com sonhos tão distintos, que é difícil eu ter uma regra. Eu vou ter que individualizar muito a história de cada uma delas. Óbvio, né? O ideal é, primeiro engravida, faz tudo o que tem que fazer e depois te cuida. O mais, né? Sim, se o mais fosse imediato, assim linear, mas não é. Se não tivesse um planejamento para todas nós,
Seria, seria né? em condições ótimas de temperatura e Isso. pressão, Isso faz aí. tudo que tem que fazer no teu corpo, mas Isso. não é por aí. Então, é individualizar, ver a idade dessa paciente, fazer um check-up da fertilidade, ver como é que é a reserva de óvulos dela, faz uma eco de pesquisa de endometriose lá com a Carolina e vamos descobrir como é que as coisas estão. Tendo isso em mãos, munidas de informação, aí a gente planeja. Entendi. E assim, Fran, avançando um pouco mais na tua área, tá? Suponhamos que uma paciente lá venha consultar comigo, tá? Há horas planejando essas modificações corporais, às vezes até tá se organizando financeiramente, já vem há um tempo. Nesse meio tempo, enfim, separou, achou um companheiro novo. Ela por ela já estaria com a prole completa, mas de repente ela se relaciona com uma pessoa que cogita a possibilidade de ter filhos. O que tem de alternativa ainda para essa mulher? E eu não tô nem falando somente do congelamento de óvulos ali, sei lá, próximo aos 40 anos. Mas como é que ela vai dar andamento em relação a isso, em relação à parte do companheiro dela também? De novo, depende da idade dos dois, né? Aham. Nossa, atualmente, né, as mulheres cogitam a maternidade de uma forma mais forte acima dos 40 anos. No momento em que eu digo que a gente tem que suar o bigode porque a gente acaba tendo o desafio do tempo, né? A medicina reprodutiva traz outras ferramentas para ajudar mulheres que já estejam próximo de falência ovariana, e esse é um cenário cada vez mais frequente, né? Uma paciente lá com 46, 47 anos, começou uma história de vida nova, mas eu sei que eu tenho um óvulo que muito possivelmente eu não vou conseguir a gravidez que eu espero. E aí, acabou? Fim? Não, eu vou sugerir um outro caminho, né? Caminho sempre tem, em medicina reprodutiva caminho sempre tem. Não é o plano A, mas é um plano que pode trazer a gravidez tão sonhada e fazer a família daquele casal, que é o projeto, então, da ovo-doação, né? Onde, normalmente de forma anônima, né, doadoras jovens com até 30 anos doam seus óvulos de uma forma muito altruísta, para que mulheres que já não produzam mais ou tenham óvulos de baixa qualidade consigam formar seu embrião com o espermatozoide do marido. E aí aquele embriãozinho é colocado dentro do útero dessa mulher. O que não tem cabimento, o que não tem espaço é uma mulher se sentir frustrada, tanto do ponto de vista obstétrico quanto do ponto de vista de autoestima e com o seu corpo, e abrir mão de uma coisa ou outra, né? Porque quando a gente percebe a quantidade de recursos que existem, a gente vê que tudo cabe ali dentro de um planejamento, né? Exatamente, vai depender do desejo daquele casal, do planejamento daquele casal. Eu sempre digo que medicina reprodutiva é diferente de alguém que vem com dor de garganta, eu vou dizer, tu vai tomar uma benzetacil, quer queira, quer não queira. Na medicina reprodutiva, eu vou te mostrar o que existe de ferramentas. Você vai me ajudar a escolher onde é que a gente vai, eu não posso te obrigar a nada, isso tem que ser muito leve na decisão do casal, porque é pro resto da vida, né? E é um processo, né? É a mesma coisa que a própria cirurgia, quando começa a colocar na balança o que tu vai ter que fazer, né? Começa a transformar aquilo numa realidade, aí os pesos mudam também. Tu vê o quanto que tu quer, o quanto que, de repente, tu achou que seria mais fácil, ou é mais fácil do que tu imaginou, e aí também tu vai conseguindo traçar, né? Dá tempo de ir pensando também qual é o teu... nessa tua balança aí, né? Não só a nossa... as mulheres mudaram muito, né, essa questão reprodutiva, como os históricos de vida. Hoje em dia a gente vê uma facilidade maior para interromper e iniciar novos relacionamentos, né? Então, essas pessoas vêm com históricos individuais e é como se a vida recomeçasse ao longo de vários períodos durante muitos recomeços. É verdade. É um cenário diferente. E nós, médicos, a gente acaba tendo que se adaptar a isso e conhecer esses novos cenários, porque senão tu realmente não vai ter recurso para ajudar esses pacientes, né? E falando um pouco, assim, da parte psicológica, como é que tu vê que o resultado de uma cirurgia plástica, digamos, então, que essa paciente fez um procedimento cirúrgico, tá se sentindo bem, tá se sentindo mais bonita, mais feminina e tudo mais. Isso impacta na própria libido, e impactando na libido, isso tem alguma repercussão na fertilidade das mulheres, Caro? Eu acho que na libido depende muito se psicológica, como a libido é multifatorial, as causas de aumento ou de diminuição, né? Eu acho que se ela realmente se sentia muito mal com aquele corpo que estava incomodando, a autoestima dela
estava prejudicada por isso antes da cirurgia plástica, eu acho que pode melhorar essa parte do relacionamento do casal. A fertilidade, sim, se for mais frequente, né? Mais chance de engravidar. De Né? frequência. Não é a fertilidade dela, mas a frequência acho que aumenta, né? Ajuda. E existe alguma coisa assim de eixo hormonal? A gente percebe mais ovulação nesse sentido? Alguma coisa assim? Não, isso não. A gente tem o trabalho vai continuar o mesmo, assim, do ponto de vista do ciclo, né? Da comunicação cérebro, ovário, isso tudo vai continuar. Mas é diferente essa paciente estar tentando engravidar de uma forma mecânica ou num processo prazeroso, em que ela esteja se sentindo bem e protagonista de uma forma satisfatória, né? Então, acho que eu sempre vejo com bons olhos, né? Tem muita gente que fala, mas vai fazer a cirurgia? Gente, cada um sabe o que incomoda, né? Onde é que o sapato aperta. E às vezes são coisas que impactam de uma forma tão intensa a vida das mulheres e que a gente vê transformações assim. A mulher fica mais bonita no geral, porque ela se sente melhor em tudo. Isso tu vai falar, né, com categoria. Mas a gente enxerga isso. E uma mulher que se sente mais bonita vai ter mais vontade de se expor, de se mostrar. E aí, obviamente, vai ter melhora em tudo, no bem-estar, na energia. Porque atualmente, eu acho que vocês devem ouvir bastante, né? Eu tô muito cansada, eu tô estressada, deve estar me faltando vitamina. Aí tu vai ver, né? Aquela paciente dorme 3, 4 horas por dia, aquele sono quebrado, tá cansada, tá estressada, não faz atividade física, não come direito. Não é a vitamininha que vai fazer milagre. Às vezes começa por isso, né? A coisa é muito maior, às vezes, do que só repor tem que mudar todo um estilo de vida, né? E às vezes é difícil, né, de dar o primeiro passo. Porque requer um movimento muito grande. Desde separar 30 minutos do teu dia para fazer atividade física. Né? Não, e essa mentalidade, assim, da gente trabalhar em tiros, assim, não, agora eu vou ter todos os filhos que eu preciso ter para depois arrumar o meu corpo, para depois... Não é assim. A vida, às vezes, te pede uma paradinha estratégica. Então, se tu chegou a um ponto ali da tua vida que tu acha que tu tem como dar uma atenção pro teu corpo, que tu tem como aumentar esse entrosamento contigo mesma, né? Então, isso até deve ser interessante, porque a partir do momento que tu tá considerando gestar, tu vai te desdobrar, tu não vai mais ser o teu próprio foco, pelo menos por um bom tempo, né? Então, é bom que essa relação de amor próprio esteja suficientemente consolidada, porque senão vira uma confusão. E aqui eu já não tô nem falando nós como médicas e nós como mães, né? Eu sempre digo que a sanidade mental de uma família começa com a sanidade mental materna. É verdade. Né? Porque se a gente tem a nossa cabeça minimamente organizada, a gente consegue dar conta das nossas multitarefas. Então, precisa abrir um espaço que a gente se olhe, seja para fazer a terapia, seja para ir fazer a consulta e se dar de presente uma cirurgia plástica em coisas que estão te incomodando, porque tu vai te sentir melhor. Então, a sanidade mental materna precisa ser valorizada. Uma família. Sim. E eu acho que nessa questão aí da saúde mental da mãe, tem que entrar isso de não se cobrar tanto, porque se tu te cobrar que tu tá lá, tu tem um filho pequeno, 2 filhos, por exemplo, tu tem um pequeno, tu tem um outro, tu tá amamentando, tu já cobra porque tu tem que fazer coisas para 2, por exemplo, né? Ou tu tá sei lá, menos de 6 meses que tu tem um bebê e tu já quer estar fazendo atividade física. Então, tem que ver que também, que apesar de a gente querer estar falando de todo mundo ideal, assim, tem uma fase da tua vida que tu vai ter filhos que tu não vai conseguir fazer tudo no 100% como tu gostaria, né? Porque enquanto eles são pequenos... Até a autocobrança. A gente está sempre tendo que prestar muita atenção no né, contextualizar mesmo. O que está acontecendo aqui? Porque tu vai num profissional, ele vai mandar tu fazer isso, tá certo. Nenhuma das recomendações está errada, mas até que ponto esse modelo se aplica pro meu momento de vida? Né? Quando os casais conversam comigo, né, eu sempre falo, né? Olha, atividade física e reeducação alimentar. Mas eu sempre digo, a gente vai começar devagarinho, tu não vai sair daqui agora, vai colocar teu armário de comidas todo fora, vai comprar só alface, frango. A gente vai fazendo pequenos movimentos, né? Hoje eu vou tirar o açúcar do café.
Uhum. Semana que vem eu vou tirar o pão branco. São pequenos movimentos que, Que de uma caibam, forma né? consistente, porque também não adianta tirar tudo, é a manutenção das mudanças, Uhum. né? Então, Uhum. um pouquinho por vez, de uma forma um pouquinho mais delicada conosco mesmo, Uhum. a gente consegue ter uma manutenção e tolera essas mudanças, né? É. E tolerar o tempo das coisas é uma arte, eu É. sempre digo. Seja tolerar o conseguir engravidar, ou o processo ou o tratamento que eu vou ter que fazer para chegar lá, e os exames que têm que ser feitos, tolerar o tempo do puerpério, que é essa readaptação mental que a gente tem, e também corporal, para chegar pronta no teu consultório e saber o que quer, É. né? Saber É. o que quer, amadurecer, o que realmente busca, o que realmente importa. Então, o tolerar o tempo das coisas é uma frase que eu acho que vale em várias áreas da É. nossa vida. É. Nossa, isso é muito importante. Esses processos, eles não dependem da nossa vontade, né? E agora tu estava falando, eu estava pensando que eu fui arremessada para o terreno da psicologia trabalhando com cirurgia plástica, né? Então, querendo ou não, gostando ou não, inevitavelmente foi uma área que eu tive que desbravar para conseguir oferecer um atendimento minimamente de qualidade. E eu fico pensando na tua área, Fran. Como é que tu lida? Essa Porque a gente. área- Cirurgia plástica não é vida ou morte, mas a Sim. tua área é vida, Sim, né? sim. E como é que tu faz esse trabalho psicológico, assim, tu chega a adentrar um pouco mais, tu encaminha, como é que funciona essa questão de expectativa? Depende muito do perfil do casal, né? Mas a gente conversa muito durante as consultas, né? E esse é um papel que a gente costuma deixar muito forte em todos os encontros que eu tenho com os casais, porque a gente entende o que a gente. Eu não estou falando de um embrião, né? Eu estou falando de uma família inteira que pode estar sendo construída. Então, o impacto daquilo é muito grande. Eu encaro da seguinte forma, e isso eu divido muito com os pacientes, né? Em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente manda até certo ponto, né? Muitas coisas dependem da gente. Depende da minha proatividade, da minha dedicação, da minha habilidade, do meu treino. Depende de muitas coisas, né? Mas existe Limite. depois de um limite em que não depende mais da gente. E a medicina reprodutiva escancara isso na nossa Pra quem cara às de vezes um nunca jeito. passou por não controlar as coisas. Então é o momento que tu Isso, não controla isso, mais isso. tudo. Eu ouço muitos pacientes assim, não, eu programei a minha vida, que eu, né, terminava o colégio, o vestibular, a faculdade, e em tal ano, em tal mês, porque eu quero meu filho deste signo, Isso. eu estaria grávida. E No verão vai repente, nascer. e de repente passou um ano, Pra passou 2 desfraudar anos, no verão. isso. Passou 2, 3 e eu tô vendo que eu não mando em nada. Então, isso realmente nos coloca numa situação de muita fragilidade. O que eu acredito? Eu acredito que tudo que a gente coloca a nossa melhor intenção, a nossa maior energia, as coisas tendem a ir bem. Mas eu não mando em tudo. E a medicina reprodutiva é uma área em que mais vezes vai dar errado do que certo. Isso é uma taxa mundial, né? A gente beira os 50% de sucesso por transferência de embrião. Né? Então, eu lido mais com negativos do que eu gostaria. Então, às vezes a paciente vem, mas a gente fez tudo. Eu sei tudo que estava a nosso alcance. Mas existe uma área que não me pertence. Quem manda? Aí vai depender da interpretação de cada um. Mas eu acho que a gente poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e saber, olha, nós tratamos, nós investigamos, eu fui atrás da endometriose, eu fiz a esteroscopia, eu fiz tudo que eu podia para tentar organizar e otimizar o meu desfecho, é diferente de fazer uma coisa de qualquer jeito. Sim. Mas é um trabalho. Então, assim, todas as vezes a gente vai conversando e vai discutindo e planejando o caminho para que faça sentido para o paciente, para o casal que está ali comigo, o caminho que a gente está lidando, né? Eu tenho caminhos, eu tenho possibilidades. Então, a gente tem que estar, eu digo, nós estamos de mão dadas e iremos juntas nesse caminho. Eu vou dizer para vocês, aqui pode ser que a gente tenha maior sucesso, ali pode ser que não. Mas eu preciso ouvir e respeitar aquele casal, porque o processo é deles. Sim. Né? E eu imagino que assim como na cirurgia plástica, parece que algumas coisas só acontecem, parece que elas depois a gente percebe o sentido do momento em que as coisas realmente acontecem. Não condicionando se eu aprender a minha lição aí, Não. Deus vai me... Não. Né? Não Mas, é tão assim, linear, né? a gente vê os pacientes amadurecendo ali diante dos nossos olhos. E outra situação que a cirurgia plástica me fez entender, e eu imagino que na medicina reprodutiva também, é que a gente precisa lidar com a frustração
de que por mais que a nossa vida acadêmica tenha sido sempre muito linear, existe um componente que a gente não controla, que está além da nossa expertise, que está além da nossa habilidade e que muitas vezes é frustrante para nós também, né? Sim, Demais, né? sim. E ao mesmo tempo que a gente precisa manejar uma culpa infundada daquele paciente, a gente precisa saber que às vezes sim, existia mais questões daquela pessoa que ela poderia ter dado atenção. E a gente não pode fazer o que não é a nossa parte. A né? gente vai até um limite, né? Tem o limite do outro, mas é uma somação de fatores e tem o desconhecido, né? Tem a resposta individual de cada um e nós não somos máquinas, né? E às vezes é difícil tem muitos casais que é difícil. Não, mas como é que o 2 mais 2 não deu 4 aqui? Como assim? Porque existem vários detalhes que podem fazer mudar. Nossa. E quanto mais, por exemplo, no teu caso, Adri, que tu é uma cirurgia plástica, mas tu se conecta com essa parte da psicologia, porque eu acho que porque tu te preocupa, tu ficava frustrada quando a paciente ficou frustrada, daí tu te preocupa, tu não gostaria de ver ela frustrada, então tu começou a entrar nesse negócio de querer entender também como, porque eu acho que a cirurgia plástica, elas vêm muito com muitas reclamações também né, no pós-operatório, expectativas, e aí vai de como o cirurgião vai encarar também essa parte pós, né? Que não é só o durante, assim. Mas eu acho que todo profissional de saúde tem que ter este olhar. Sim. Tem que ter este olhar. Porque às vezes atrás de uma dor do dedo tem tantas outras coisas, né? E então a gente tem que tentar olhar através da coisa que está tão verdade. escancarada, assim. Atrás de dores. Bom, tu deve lidar com... Né, a clínica da endometriose é muito rica de dores, sintomas, né? Na ecografia de endometriose tem muito isso, assim, que eu sempre falo, a briga da ressonância da ecografia. Não é que exista um método melhor que o outro para investigar a endometriose, mas o legal da ecografia é que tu consegue ser, como eu sou gineco, daí eu acabo conversando com ela a parte que seria como uma anamnese, tu vai perguntando e às vezes tu descobre uma história de um abuso que a pessoa teve, tem dor, e aí tu vê o tipo de dor que ela tem, se tem uma relação com isso, de ter sofrido um abuso. Então, eu tenho uma dor num lugar que, dependendo de como tu mobiliza o transdutor, ela tem uma dor, então não parece ser naquele local da endometriose. Então, essa vantagem, tu acaba sendo também, apesar de eu não atender mais em consultório, né, tem esse contato ali, né, de tu poder avaliar. Então, sim, a dor ela tem muito a ver com o que a pessoa e é um momento que não fala às vezes, né? E é um momento que, por exemplo, eu lá na clínica às vezes não vou ter essa visão, né? É um momento teu ali. Às vezes a paciente não quer falar algumas histórias na frente do parceiro. E aí lá é um momento que vocês vão estar ali só vocês duas. Meio que se obriga a falar porque sentiu dor num local, então ela fala, sabe? Então às vezes é uma coisa que... E o médico, ele tem esse papel que a gente muitas vezes subestima, que às vezes tu simplesmente proporcionar para o paciente um ambiente seguro para ele ser ouvido, né? Exatamente. E ele entender que o que ele falar tem valor, até do ponto de vista diagnóstico, no teu caso, isso por si já é terapêutico. Então, se durante um exame que tu tá ali na intimidade do paciente, examinando ele literalmente as entranhas desse paciente, tu tá ali em posição de assumir um papel terapêutico, não somente diagnóstico, né? Mas para isso a gente tem que estar aberto. E eu acho que é uma coisa de médico que vai ficando um pouco mais experimentado. Né? A gente sempre tem, não, porque eu vou fazer a melhor técnica, eu vou ter o melhor remédio, eu tenho o melhor exame. E às vezes a gente só precisa estar aberto para entender o sofrimento, né? A gente sai do clínicas, né? Com um ensaio clínico randomizado, se não tem a evidência você não pode dar, né? A gente se crucifica se não usar o remédio, se usar. E a gente vê que, meu Deus, né? Aquilo ali é um detalhe. Óbvio que é bom tu ter uma comprovação científica do estudo. Mas, assim, tem coisas que a gente sabe que eu não tenho evidência no papel, mas que eu dou para paciente e faz maravilhas. É que nem o meu pai diz, agora já nem tanto, porque eu já tô... Essas mediquinhas metidas que nem tu. Porque realmente a gente sai com uma coisa assim, né? Em relação aos nossos pais, assim, desdenhando, não eu que vim com as melhores evidências, eu que sei das coisas. Quanta experiência, né? Eles na época deles, né? Que eles faziam muito mais coisas que a gente já saiu muito mais especializada só numa coisa. Eles eram muito mais de atender muito, então tem que dar valor para esse outro
essa outra experiência que eles tiveram, né? A gente já Meu não pai tem sempre tanto. me dizia assim: acredite no seu paciente. Porque volta e meia a gente fala, isso aí, né? A gente ouve muito, não dá bola. Ele sempre me fala, acredita no que o teu paciente está te falando. Legal. Porque ele sabe o que ele está te dizendo. Então, ouve, acredita. Quanto tempo eu levei pra... Como aquilo me deixava insegura quando o paciente dizia, tu tem que usar, sei lá, tal pomada. Ai, doutora, mas eu usei essa aqui e fez bem. No começo, aquilo me feria o meu ego, né? Hoje em dia eu penso assim, às vezes o paciente sabe disso, na própria rinoplastia, às vezes a pessoa vem me consultar e eu não entendo por que ela tá tão incomodada com o nariz. Faço um estudo no computador e aí eu percebo a percepção que a pessoa tem dela Olha mesma. só. Então, realmente isso é muito importante. O paciente sabe dele muito mais do que a gente ali em 30 minutos de consulta. Eu acho que o grande papel do médico é tentar estimular aquele paciente a abrir o jogo ali, identificar dele mesmo alguma coisa que ele esteja omitindo. E a gente traz as nossas experiências, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai tendo as nossas curvas da vida, que eu sempre digo, e que nos fazem olhar a vida com outros olhos, né? Nos fazem enxergar as dores do outro e se compadecer, ter um pouco mais de compaixão, né? Com o que o outro está passando. Não que se compare dor, eu já falei isso várias vezes, mas às vezes uma coisinha... Eu tinha um professor meu na faculdade que falava, né? Que a maior dor do mundo é a tua. Não importa o que é. Se é tu que tá carregando ela dói pra caramba, porque ela é tua. Então, às vezes, a gente começa a enxergar o paciente e as dores e o que ele traz pra gente de uma forma muito mais aberta, porque entende o peso disso, né? E isso em qualquer área, né? Seja na área da... E pensar, mas a área da estética, meu Deus, às vezes tu deve ter histórias, né, Adri, de pessoas que carregaram uma dor por ter a orelha, não sei, né? A E gente o quanto... se surpreende, né? Essas dores... tanto psíquicas quanto as somatizações que a gente vê, né? E na obstetrícia, principalmente, não só na obstetrícia, mas na ginecologia, quanta dor, né? Quanta, enfim, nossa, é um universo aí a ser desbravado, né? Muito bem, meninas! Não sei se já estamos nos encaminhando aqui, se tem algum assunto além que a gente possa abordar, se vocês têm alguma sugestão a ser feita. Eu sempre gosto de falar e falar várias vezes, né? Não importa o que você acha agora da vida, e eu faço essa pergunta para todas as minhas pacientes com entre 30 e poucos anos, né? E eu ouço com uma frequência absurda: eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe. E eu, do alto da minha experiência, dos meus 40 a mais, digo, mas a vida muda. Então só pensem em congelar os óvulos, eu só digo, espalhem essa ideia pelo mundo, porque isso depois vai trazer uma liberdade que não tem preço. Isso aí. Não tem preço. E a minha mensagem para as pacientes também, as tuas pacientes também, como paciente que também fiz cirurgias, né? Eu adoro cirurgia plástica. Só no rosto não, mas um dia eu ainda sou candidata aqui. Eu tô só esperando o ano passado. A gente espera chegar a hora, né? Que eu acho que sim, aquilo que a gente conversou, tem uma hora, o ideal seria fazer tudo antes e depois fazer cirurgia plástica, mas como eu já comentei contigo, fazer a prótese, por exemplo, uma mamoplastia de aumento, não vai interferir na amamentação. Pode ser que tu consiga postergar para muito tempo depois, se tu quiser fazer a mastopexia, né, que é a mastopexia com diminuir pele. Sim, mastopexia, isso mesmo. Mastopexia, uma mamoplastia redutora lá para depois da amamentação, que sempre vai aumentar o tecido mamário, vai diminuir, vai ter sobra de pele, né, depois da amamentação. Mas às vezes tu consegue postergar isso, então não quer dizer que tu não precise, que tu não possa fazer uma cirurgia antes, né, colocar uma prótese antes da gravidez, pode ser colocado. Só acho que pensar nessa coisa do planejamento, não no ano anterior que tu quer engravidar, então, né? Faz um tempo antes, assim, e eu acho que é válido. Eu até falo para meus pacientes uma recomendação assim, ó, off-label do off-label do off-label. Digo assim, ó, pra minha vida, eu toleraria uma situação por uns 2 anos, então... Se tu acha que tu vai engravidar nos próximos 2 anos, mas isso é eu, entende? Off-label, mas sabe? Cada um tem a sua tolerância. Pra mim é isso. Quanto tempo tu aguenta, sei lá, tu ficar num relacionamento ruim? Quanto tempo tu aguenta, enfim. Então, quanto tempo tu aguenta não te operar e adiar? Mas o que eu acho que foi muito importante aqui da nossa conversa é que, primeiro,
tenho o aval de vocês de que a minha cirurgia plástica não vai atrapalhar a Em saúde nada. ginecobstétrica. Então, tem recursos, tem 1000 maneiras, tem 1000 caminhos. Se a gente escolher uma coisa, não significa que a gente não possa voltar atrás, né? A própria mamoplastia de aumento pode virar uma mastopexia. A lipoaspiração do abdômen pode virar uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia, né? E, enfim, liberdade, né? Porque nós, Temos. mulheres, já somos tão sobrecarregadas com cobranças. É. E eu vou te dizer, mais autocobranças do que alocobranças, Concordo, eu diria. concordo, Né? concordo. Então, assim, pelo menos aqui no nosso terreno, vocês vão ter liberdade de fazer um planejamento customizado. Perfeito, perfeito. É isso, meninas. Então, Maravilhoso. muito obrigada. Obrigada Obrigada, pelo foi tempinho de ótimo. vocês. Foi ótimo. Obrigada, meninos. E até a próxima.